Bom, nós teremos agora, na sexta-feira, dia 24, a abertura oficial da colheita da safra de soja no estado do Rio Grande do Sul, acontecendo pela 10ª vez aqui em Tupanciretã. E nós já tivemos a informação que na semana passada já ocorreram colheitas pontuais, né, em alguns pontos aí, e a expectativa é de que comece a acelerar esse processo a partir de agora. Nós estamos, inclusive hoje, desde as 7h30 da manhã, oficialmente no outono, que é a época da colheita. E temos há muitos anos nos socorrido do coordenador do Departamento Técnico da Agropan, agora presidente interino daquela casa, o Juarez Baio do Nascimento, que, apesar do acúmulo de funções aí, atendendo ao nosso convite, está ao telefone e poderá nos ampliar um pouco mais as informações com relação a este importante momento que vive o segmento do agronegócio, especialmente aqui para nós, a colheita da safra de verão e especialmente a colheita da safra de soja. Juarez Baio do Nascimento, bom dia, como é que está, amigo? Tudo bem, Juarez? Bom dia, Miguel. Bom dia a todos os ouvintes do programa Variedades Tupã. Juarez, já começamos a colher. Quando é que começaram? Quando é que surgiu as primeiras colheitas aí a semana passada? Na realidade a colheita já começou na semana passada, já faz alguns dias. Todas as unidades da Agropan já receberam alguma coisa de produção. Nesse momento, de alguns dias para trás, até esse momento, a colheita iniciou. O pessoal, todo mundo planta, a maioria pelo menos planta um pouco de soja precoce, plantado cedo, e é esse tipo de lavoura de soja que está dando colheita nesses dias aí. A questão da produtividade é mais ou menos o esperado para esse tipo de material, né? Está se conseguindo de razoáveis a boas produtividades e a colheita iniciou, né, com esse tipo de material, e agora mais o pique mesmo, o forte da colheita deverá acontecer na virada do mês de março para abril. Perfeito. O que seria uma boa produtividade para o soja precoce? O que os senhores estão trabalhando? Olha, a gente tem ouvido relatos aí, até pessoalmente não acompanhei nenhuma lavoura, mas a gente está conversando com associados, com os técnicos, colegas, e eles estão me dizendo aí que essas lavouras aí estão dando muitas, até mais que 60 sacas por hectare, em alguns talhões até, algumas lavouras até mais que 70. Então, é uma excelente produtividade. Esses materiais têm um potencial genético bastante elevado, né? Quando as condições climáticas permitem, né? Já que o produtor aqui é um produtor bem tecnificado, ele responde à altura. Não quer dizer que isso aí vai acontecer para todos os materiais e para toda a lavoura durante toda a safra. Claro. Então, isso aí vai ser muitos altos e baixos. Esse ano até a questão climática correu muito bem, a não ser no início lá, que nós tivemos um excesso de chuvas. A questão de pragas e doenças não foi problema esse ano, e eu acredito que nós vamos perder um pouco de produtividade na lavoura de soja, na nossa lavoura de soja esse ano, em função da população de plantas de muitas lavouras. Esse ano, para ter uma ideia, Miguel, esse ano, se tu for colocar certinho a população recomendada para cada cultivar, a população recomendada pela pesquisa, pelo obtentor, ficou demais. Imagina que era para ser um ano seco e muitas pessoas, muitos produtores não tinham muita certeza da semente. Então, muitas lavouras ficaram com uma população um pouco a mais num ano que poderia ser, favoreceria bastante se fosse a menos que o recomendado pela próprio obtentor daquela cultivar, né, que pesquisa e tal. Então, mas eu acredito que nós estamos iniciando aí uma grande safra, apesar de eu tô colocando um senão, mas no geral a nossa safra deverá ser muito boa, deverá ser uma grande safra. Eu não quero falar aqui em super safra, mas teremos uma boa safra. Como
é que se divide entre soja precoce e soja tardio? Em quantos por cento é precoce, por exemplo? Olha, aqui a coisa foi afunilando para esse lado de praticamente hoje só se planta super precoce, aí uns 10, 15% da área no máximo, e o resto é precoce. Não existe mais, praticamente, quase ninguém mais planta soja ciclo médio ou tardio. E é sabido por quê, em função das doenças e pragas, e principalmente a ferrugem asiática, que é a doença mais complicada de controlar. Então, em função principalmente desse fator, se concentrou muito, afunilou muito a nossa colheita, até se for olhar tecnicamente pelo lado não apenas olhando a questão ferrugem asiática, nós teríamos que ter uma colheita mais escalonada, né? Hoje, se for analisar os últimos anos e a maneira como o pessoal está preparado aí no campo, a nossa colheita, com os materiais que tem no campo e com a estrutura de máquina, que no fim o produtor foi obrigado a se estruturar para poder vencer essa demanda, a nossa colheita se realiza aí em 20 dias. Quando no passado, um passado bem remoto, a colheita iniciava em final de março e se estendia até o final de maio. Então, quer dizer, uma colheita muito escalonada. Mas não dá para... essa questão das doenças e das pragas, aí, principalmente a ferrugem asiática, fez com que esse perfil aí fosse mudado para o que é hoje. Certo. Como coordenador aí do Departamento Técnico da Agropan, vocês têm alguma preocupação com relação à questão técnica aí, a pragas, a esse momento climático? Para os próximos dias, qual é a maior preocupação do Departamento seu aí, Jonas? Olha, a questão de pragas e doenças praticamente está passando, né? Poucas lavouras hoje ainda demandam aplicação de inseticidas e fungicidas. Apenas aqueles plantios mais do tarde. A preocupação agora se concentra mais na questão de que o tempo ajude, o nosso clima ajude, né? Eu vi hoje a previsão, vinha viajando de volta para Tupã e vinha escutando a Rádio Gaúcha, e os meteorologistas dizem que vamos ter um outono com temperaturas amenas e chuvas um pouco acima da média. Tomara que eles errem, como eles têm errado ultimamente aí, a previsão de praticamente todo o verão, né? Porque agora que nós não precisamos chuvas acima da média, né? Então, tomara que o tempo ajude, que não vá ter excessos de chuvas durante o período de colheita. E outra preocupação grande é a questão das estradas, né, da questão de espaço para botar toda essa produção, que particularmente a cooperativa nesse item está muito bem. Preocupa também a questão de frete, a questão do porto também, né? Não dá um colapso lá no porto, porque a safra no Rio Grande do Sul é grande. Tem aumentado muito a área de soja em todo o estado, principalmente na metade sul, e num ano que praticamente todo o estado vai colher bem. Então, existe essa preocupação, porque a nossa logística aí é complicada, né, em termos de, principalmente, estradas, e o próprio porto também, né, que numa situação de um excedente de produção aí, o que pode ser, né? Sem dúvida. Bem, nesse momento, então, a preocupação maior é a questão logística e climática, né? E a gente torce para que... Climática dependemos da sorte. A logística, infelizmente, ainda não temos aquela estrutura que a gente merece, o que deveria ter sido colocada já aqui para nós. Miguel, a preocupação maior é o clima. A logística é um problema bom.
Porque vamos ter uma safra boa. Claro, sem dúvida. Aliás, o preço está baixando um pouquinho. Eu sei que o responsável maior por isso é o Wolf, ele vai falar conosco essa semana, já combinei com ele para a gente conversar um pouquinho. Mas você também acompanha, não só na condição de engenheiro agrônomo, coordenador do departamento técnico, você é produtor também e agora presidente em exercício da Agropan. Preocupa muito os R$62, que hoje é a referência de preço? Olha, Miguel, a questão preço preocupa sim, é bastante preocupante, porque nós estamos em níveis de custo de produção bastante altos. Então, no fim, com o preço que está aí, comparado com os níveis que esteve nos últimos 2 anos, principalmente no ano passado, está se perdendo aí, fazendo uma boa colheita, está se perdendo aí de R$800 a R$1.000 por hectare, se considerar o preço hoje. Uhum. Então, quer dizer, é uma receita que o produtor deixa de agregar se for ter que vender nesse preço aí, ou até menos, né? Sim. Existe a possibilidade de quebrar a barreira dos 60 para baixo. Nós vemos de uma safra americana, uma boa safra sul-americana, uma outra safra americana boa, e agora estamos tendo outra sul-americana boa. Então, quer dizer, a lei da oferta e procura está funcionando. Quer dizer, existe muita oferta, né? Tem existido muita oferta praticamente das últimas 3 safras de verão para cá. O dólar não tá ajudando. Então, é uma situação que preocupa um pouco o preço, né? Mas não vamos ficar reclamando também, porque eu acho que é melhor tu ter a produção no campo. Não adianta ter preço bom e não ter a produção no campo. Claro. Nós, pelo menos esse ano temos a produção. Temos a produção que vem do campo, uma produção que vai ser boa. Sem dúvida. Bom, são 3 variáveis aí que o produtor não tem muito o que fazer. É o clima, que ele tem que ficar rezando, né? É a logística, que ele depende de outros órgãos, especialmente os órgãos estatais, né? Federal, estadual e municipal. E a questão de mercado, que também o produtor não tem condições de interferir, só pode acompanhar e tentar se adequar da melhor maneira possível para minimizar ou aproveitar melhor as oportunidades. São 3 variáveis que o produtor não pode interferir. Naquela que eles interferem, pelo que você está nos passando, nas ações que o produtor faz na sua propriedade, dentro daquilo que ele tem possibilidade de agir, agiram bem. Quer dizer, o produtor implantou uma boa lavoura esse ano aqui, Juarez. Exato, Miguel. Nosso pessoal aqui é bem tecnificado, aprendeu a conduzir bem a sua lavoura, inclusive essa questão de pragas e doenças aí, aqui na nossa região, assim, de maneira ímpar até, se for considerar outras regiões do estado, principalmente metade sul, nós estamos assim, temos uma excelente equipe de agrônomos, tanto na cooperativa como na iniciativa particular, e muitos filhos de associados que hoje são agrônomos, que estão tocando a lavoura, muitos donos de lavoura são técnicos ou agrônomos. Então, aqui nós vivemos aqui em Tupanciretã uma situação em termos de tecnologia muito boa. Então, e o produtor aprendeu um pouco, aprendeu porque quis aprender, outro pouco aprendeu na dor, mas aprendeu a conviver com os principais problemas fitossanitários que a nossa principal lavoura aqui, o nosso carro-chefe aqui, pode perecer. Claro. Aliás, foi bom você tocar nesse ponto. Nós tivemos já a colheita do milho. O milho já foi colhido ou não ainda? Não, o milho já foi colhido. Já foi colhido? Pode ter alguma lavoura do tarde por aí ainda que não foi colhido. Mas o grosso já foi. Quer dizer, o grosso é pouco. Qual é a sua estimativa de plantio no município de Tupã de milho? Olha, o milho praticamente se restringiu a áreas de milho irrigado por pivô central. Uhum. Né? A maior parte das áreas de milho na região aqui, não só no município, estavam sob condições irrigadas por pivô, e pouca coisa fora de pivô. Mas a área é muito pequena, Miguel. Não sei se no município dá 5.000 hectares. Perfeito. E foi bom que foi colhido já? Não. Ali não tem erro. Foi bom, sim. Essas áreas sob pivô, né? As lavouras produziram mais que
200 sacos por hectare, né? Foi se bem que o milho até a colheita estava em torno de R$40 e iniciou a colheita, já caiu lá para 25, né? A Agropan recebeu também milho? Digo, a Agropan recebeu milho também? A Agropan recebeu, sim. Uhum. Bom, fora milho não tem nada mais, é soja e milho só. Agora no verão praticamente se resume a soja e milho. Uhum. E a área de milho ainda muito reduzida. Muito reduzida. Sim, nós estamos falando em 147 mil hectares de soja, é isso? No município? A nossa área de soja é aproximadamente essa área aí. Uhum. Não temos mais área para expandir praticamente no município, né? Não existem novas áreas. Uhum. E altera um pouquinho em função de aumentar milho, diminuir soja ou vice-versa. Sem dúvida. Juarez, novamente quero agradecer a sua atenção conosco e, como eu falei na abertura, você está acumulando aí a função de presidente interino da cooperativa, né, pela lamentável perda do nosso amigo Mingote, continua como coordenador técnico do departamento técnico, é produtor rural, enfim, você tem um grande número de afazeres, mas mesmo assim continua atendendo aos ouvintes da Tupã e nos trazendo essas informações, o que eu agradeço muito, e é claro que a gente vai voltar a falar, porque nós estamos começando agora a colheita da soja, como você também salientou, ela deve se intensificar no final de março e início de abril, ali deve ser o forte da safra, a gente vai, é claro, nos socorrer de você com mais informações nesse transcorrer desse período. Mas algo mais que você gostaria de colocar em nome da cooperativa Agropan, por favor, fique à vontade, Juarez. Ok, Miguel. Aqui nós estamos sempre à disposição e gostaria de dizer ao nosso amigo associado da Agropan aí, clientes, enfim, que estamos aí com todas as unidades a postos, né, para receber essa grande safra. Esperamos que seja, que não tenhamos problema. E estamos aí com a Agropan, né, que é de todos os seus associados, com toda a sua estrutura. Enfim, chegou a hora de colher os frutos que sabemos, né, que a soja é a cultura que nos dá um pouco a rentabilidade ainda. Então chegou a hora de nós agora sim, é o momento mais importante, e a nossa cooperativa está aí, né, com toda a sua estrutura à disposição do associado e os produtores da região. E no mais, um bom dia de novo a todos os ouvintes e para ti, meu. Muito obrigado, Juarez. Um abraço, até uma próxima oportunidade. São 9h49, Juarez Baia do Nascimento, presidente interino e coordenador do departamento técnico da Agropan, que é nosso convite, como ele faz há anos, né, já há décadas, o Juarez é nosso informante, né, nessa questão da produção rural aqui no nosso meio, especialmente do agronegócio, né, e é claro que, como a safra de verão é a mola mestra da nossa economia, a gente dá mais atenção até a ela nesses períodos que tem importância, seja a sua implantação, o plantio, né, o transcorrer do desenvolvimento da lavoura, e agora, que é a colheita, que está começando, né, e que vai ter inclusive a sua abertura oficial nessa sexta-feira, dia 24, aqui em Tupã-Siretano, Lajeado do Celso, ali no seu Emerci Richter, aonde estará acontecendo oficialmente a abertura da colheita deste ano. São 9h50. Eu vou ao intervalo comercial, mas em instantes eu retorno com mais informações para você com o patrocínio de Delta Sul, que está com prazão. Você não precisa comprar, você compra agora, não dá nada de entrada, pode começar a pagar em maio, né, quando já vendeu soja, né? E também pode parcelar em até 20 vezes com entrada ali na Delta Sul. Farmácias associadas aqui, você tem amigos? Farmácias associadas aqui em Tupã é Farmácia Econômica, na Avenida Rio Branco 437, telefone 3272-1444. Estamos com o apoio de Riedel Máquinas Agrícolas, sua concessionária Estara para Tupã-Siretã e região, orgulho de ser brasileiro. Intervalo, nós já voltamos. Rádio Tupã AM. A música na dose certa, na medida exata. Primavera, verão, outono, inverno são destaques do tempo pra gente saber que tudo tem seu tempo certo. Onde acontecer, olha o tempo. Nosso contato é com a Atmosfera Meteorologia, com o Ricardo Ren, que nos traz informações. Ricardo, como você falou a semana passada, hoje entramos no outono oficialmente, né? Que previsão você tem aí para esse primeiro dia de outono? Como é que você nos traz aí o que deve acontecer essa semana? Especialmente nós estamos preocupados aí com a abertura da soja que vai acontecer na sexta-feira. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Miguel. Bom dia, Miguel. Bom dia, Miguel.